O ditador narcoterrorista, assassino, sanguinário, Nicolás Maduro está cercado, mais encrencado do que nunca, e não é pouco. O que está acontecendo hoje, ali no Caribe, envolvendo os Estados Unidos, o general Dan Kane, Donald Trump e o regime venezuelano, parece coisa de livro de história em tempo real. A diferença é que dessa vez a crise não é só ideológica ou diplomática. Entra pesado o tema do narcotráfico, do terrorismo, da segurança continental e, claro, da disputa entre o projeto da esquerda autoritária e uma visão mais alinhada ao Ocidente, ao capitalismo e às liberdades individuais. Para entender o tamanho do problema, é importante olhar primeiro para a movimentação militar norte-americana. A Operação Lança Sul não é um exercício qualquer, não é uma simples patrulha de rotina. Especialistas apontam que se trata da maior concentração naval dos Estados Unidos no Caribe desde a crise dos mísseis de 1962. E com a chegada agora do Dan Kane ali no Caribe, meus amigos, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Mais de uma dúzia de navios de guerra, cerca de 15 mil militares, aviões de combate, bombardeiros estratégicos, aeronaves de reconhecimento, tudo isso posicionado bem perto da Venezuela, sob o comando oficial de combater o narcotráfico, o narcoterrorismo. Formalmente, a missão é essa, mas, politicamente falando, todo mundo sabe que o foco real passa diretamente no narcoditador, narcoterrorista Nicolás Maduro. Então, nesse contexto, entra a figura do general Dan Kane, chefe do Estado-Maior, conjunto dos Estados Unidos e um dos principais estrategistas por trás dessa operação. A viagem dele agora a Porto Rico e os navios chegando na região, divulgada pela grande imprensa americana, foi apresentada numa versão oficial como uma visita de agradecimento às tropas perto do Dia de Ações de Graças. Só que, em paralelo, fontes militares disseram ao jornal The New York Times que Kane é peça central na concepção das ações contra os cartéis, especialmente na pressão sobre o regime narcoterrorista que está instalado na Venezuela. O cenário sugerido por essas fontes é de que essa visita tem sim um componente de inspeção e ajuste dos preparativos para uma possível investida militar mais direta contra o círculo do poder de Maduro. Além do movimento militar, há uma mudança jurídica e política decisiva. A designação do chamado Cartel de Los Soles como organização terrorista estrangeira. Isso inclui Maduro e aliados-chave do governo venezuelano, não somente dentro da Venezuela, mas possivelmente fora, na mira dos Estados Unidos. E aqui vale explicar com calma. O termo Cartel de Los Soles não descreve exatamente uma máfia tradicional, com uma estrutura clara, como a de cartéis mexicanos, por exemplo. Muitos analistas veem mais como um rótulo que abrange militares, agentes de Estado e autoridades envolvidos em esquema de tráfico de drogas, corrupção, atividades ilegais, terrorismo, tráfico humano. Mesmo assim, o Departamento de Estado americano tratou esse arranjo como se fosse uma organização terrorista estrangeira. E do ponto de vista dos Estados Unidos, isso muda muita coisa. Dá uma olhada o que está começando a acontecer por lá. Os Estados Unidos estão ampliando drasticamente sua presença militar no Caribe, enviando bombardeiros, navios de guerra e fuzileiros navais para combater narcoterroristas. Lucas Tomlinson está ao vivo em Trinidad para explicar. Olá, Lucas. Boa tarde, Mike. E após essa demonstração de força dos navios de guerra americanos no Caribe, o presidente Trump afirma que está disposto a conversar com o líder venezuelano Nicolás Maduro, esperando que esse diálogo aconteça em breve.
O único diálogo que Trump vai ter com Maduro é como é que você quer se render, você quer sair daqui direto para a prisão ou você quer sair daqui direto para o cemitério? Para a prisão é melhor, porque você vai poder entregar algumas coisas para a gente, se é que vocês me entendem. Você vai delatar aí algumas pessoas e aí, quem sabe, a gente pode pensar numa possibilidade de você não cumprir prisão perpétua, mas você ficar somente 50 anos na prisão. Num comício em Caracas, Maduro declarou estar aberto ao diálogo, mas não ao conflito. Guerra? Guerra não. Guerra não. Não mais uma guerra. Não queremos outra guerra. Ontem, na capital venezuelana, Caracas, centenas de universitários foram às ruas, provavelmente obrigados ou fortemente pressionados, Mike, a apoiar o líder sitiado que muitos acusam pela inflação descontrolada e pelo envio de drogas e milhares de migrantes às costas americanas. Universitários. Não vou falar nada, vou deixar que vocês argumentem aí nos comentários. Veja Maduro fazendo sua própria versão da dança da paz. Na segunda-feira, um cartel venezuelano ligado a Maduro e ao seu regime será incluído na lista de organizações terroristas estrangeiras do Departamento de Estado, o que pode abrir espaço para possíveis ataques das Forças Armadas Americanas. Neste momento, cerca de um quarto dos navios de guerra atualmente destacados pela Marinha dos Estados Unidos está no Caribe. Na linha de frente está o porta-aviões USS Gerald R. Ford, trazendo 4 esquadrões de caças F-18 Super Hornet a bordo. Já são mais de 200 mísseis de cruzeiro Tomahawk na região, prontos para ação em destroyers e cruzadores de mísseis guiados. Para as pessoas que ficam falando que Donald Trump fica apenas falando e não faz nada, me responde uma coisa. Ele iria mandar para as águas do Caribe, para próximo da Venezuela, o maior porta-aviões do planeta para não fazer nada? Segura aí que nós vamos conversar exatamente sobre este ponto também. E um desses destroyers, Mike, o USS Stockdale, interceptou recentemente um petroleiro russo que seguia de Cuba para a Venezuela, segundo informações da Bloomberg. Agora, o petroleiro está parado na costa da Venezuela, onde a FAA emitiu um novo alerta para as companhias aéreas que voam sobre a Venezuela e o sul do Caribe, depois que caças F-18 do Ford foram vistos patrulhando o litoral. O ex-enviado especial de Trump para a Venezuela, Elliot Abrams, acredita que desta vez a troca de regime pode ser mais fácil do que antes. Os Estados Unidos estão... Eu acredito que será ainda este ano. Quando Maduro e os seus aliados passam a ser tratados como membros de um grupo terrorista, eles deixam de ser vistos apenas como governantes autoritários ou simplesmente sujeitos corruptos. Passam a ser encarados dentro da lógica de combate ao terrorismo e ao narcotráfico internacionais como pessoas extremamente perigosas para a humanidade. Isso dá base para sanções financeiras bem mais pesadas. Nós estamos falando de algo que vai muito além de bloquear contas de empresas, a logística, as rotas e as estruturas de apoio. É muito mais do que isso. Figuras do governo venezuelano se tornam, em tese, alvos legítimos em operações militares específicas, sob o argumento de neutralizar lideranças de um grupo terrorista. É aí que o cerco se aperta de verdade. É importante observar que, do ponto de vista legal americano, essa designação não autoriza automaticamente o uso da força letal. Não existe um cheque em branco escrito em lei, dizendo, olha, pode intervir de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Porém, como alguns especialistas jurídicos e militares dos Estados Unidos já observaram, na prática, ela abre espaço para interpretar certas operações como legítimas dentro do guarda-chuva antiterrorismo. Isso pode incluir ações pontuais de sabotagem, operações cibernéticas, ataques a instalações estrangeiras e até incursões espaciais. Tudo em nome de conter uma ameaça ligada ao tráfico de drogas, ao tráfico humano e ao terrorismo. E essa brecha é que preocupa o regime de Maduro e os seus aliados espalhados na América Latina. Agora eu quero mostrar para vocês a fala do general que acabou de chegar lá. Obrigado, senhor presidente. É uma verdadeira honra para mim hoje representar os incríveis homens e mulheres da Força Conjunta da América.
Hoje e todos os dias, os 2.800.000 militares estão prontos para cumprir nosso dever sagrado de proteger a América em casa e no exterior. Como disse o presidente, as Forças Armadas dos Rio são a força de combate mais poderosa do mundo. A missão que o senhor e o secretário nos deram é clara e inequívoca: trazer paz através de uma força avassaladora. E lembro a todos que os Eura podem alcançar qualquer adversário no momento e lugar de nossa escolha. Servir a esta nação é um presente incrível e somos gratos e honrados todos os dias por isso. Obrigado, senhor presidente. O recado foi dado. Diante dessa escalada, o regime chavista reage como pode. Publicamente, nega o envolvimento com o narcotráfico, afirma que o cartel de Los Soles seria uma invenção ou uma distorção e pinta tudo como uma tentativa imperialista de derrubar um governo popular. Mas por trás dos discursos surgem relatos de que Maduro teria buscado alguma espécie de saída negociada. Segundo fontes citadas na imprensa, o ditador sanguinário narcoterrorista tentou oferecer uma espécie de acordo. Suspender o ataque iminente em troca de uma promessa de deixar o poder dentro de alguns anos. Algo como um prazo de 2 anos para se retirar. A proposta teria sido rejeitada por Trump, óbvio que, de acordo com essas informações, não aceitava uma saída tão lenta e cheia de brechas. O Maduro deve ter pensado: daqui a 2 anos, Donald Trump pode sair da Casa Branca, entra um governo democrata de esquerda e eu continuo aqui com o meu poder, oprimindo o povo da Venezuela. Mas não teve acordo. Ele vai sair ou direto para a prisão ou direto para o cemitério. Esse ponto é fundamental para entender o impasse. De um lado, você tem um regime que, ao longo dos anos, concentrou poder, destruiu a economia, perseguiu opositores, flertou com aliados autoritários como Rússia, Irã e Cuba e se viu cada vez mais associado a esquemas de narcotráfico e terrorismo. E do outro, a maior potência militar do planeta, que enxerga na Venezuela um foco de instabilidade para toda a região, tanto em termos de drogas quanto em termos de influência geopolítica de regimes hostis ao Ocidente. E dentro desse conflito, a esquerda latino-americana, em grande parte, continua tratando Maduro quase como vítima, como se fosse apenas um alvo de perseguição do imperialismo americano, ignorando completamente o sofrimento do povo venezuelano, a diáspora gigantesca e a ligação com atividades criminosas e terroristas. Essa postura de setores da esquerda radical é um dos pontos mais delicados do debate. Em vez de fazer uma autocrítica extremamente séria sobre o fracasso do modelo chavista, do socialismo latino-americano, muita gente opta por relativizar, dizer que os problemas são apenas frutos de sanções ou reduzir tudo a uma narrativa de os Estados Unidos versus soberania. Essa simplificação acaba blindando um regime que já destruiu as instituições democráticas do país há tempo, prendeu opositores, acabou com milhares de vidas, fechou meios de comunicação independentes e transformou o Estado em ferramenta de grupo ideológico e um grupo terrorista. Essa leniência ajuda a prolongar a tragédia venezuelana e, de certo modo, manda para o mundo o recado de que, se um governo for de esquerda, parte da comunidade internacional vai fechar os olhos para abusos em nome de alguma suposta causa maior. Ao mesmo tempo, não dá para ignorar que dentro dos próprios Estados Unidos existe resistência popular a uma intervenção militar mais direta. Algumas pesquisas indicam que uma grande maioria, que uma boa parte dos americanos é contra uma ação armada na Venezuela e não vê com clareza qual seria o plano a longo prazo. Há um trauma histórico envolvendo guerras longas, caras, complexas, como o Iraque, Afeganistão e o Vietnã. Isso faz com que o governo americano, mesmo quando está disposto a pressionar regimes como o de Maduro, se dependesse de Trump, Maduro já tinha caído há muito tempo, isso obriga o governo americano, isso força o governo americano a buscar caminhos que evitem uma ocupação tradicional ou um conflito aberto de grande escala. Por isso, a ênfase em sanções, pressão econômica, operações discretas e, no último caso,
em último caso, ataques cirúrgicos. Outro ponto de debate é o papel da Rússia. O governo russo já declarou que está disposto a atender pedidos de ajuda do Maduro diante da pressão dos Estados Unidos. Ainda que seja uma ajuda não significante necessariamente, tropas em solo venezuelano, ela pode simplesmente vir em forma de apoio de inteligência, armamento, cooperação, tecnologia e propaganda internacional. Mas não vai adiantar muito. Isso transforma a crise venezuelana em mais um tabuleiro de disputa entre grandes potências, né, do que exatamente uma ajuda do Putin para o Maduro, né, mais uma propaganda russa contra os Estados Unidos. Mas é isso. A qualquer momento o Maduro pode cair. As operações estão se intensificando e nós vamos continuar acompanhando o desenrolar de tudo isso. Mas agora eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Você acha que ainda esse ano de 2025 o Maduro sai do poder? Ele cai? Deixe sua opinião aí nos comentários. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, comentário e compartilhe o vídeo com um amigo. Um abraço.